Continue em nossos estúdios, Maria Alice. Maria Alice, e a questão da adolescência, o que você acha? Porque é comum haver muitos divórcios quando os filhos estão nessa fase de adolescência, assim como também é comum haver divórcio quando há o nascimento dos filhos, muda muito a convivência do casal, tem que abrir mão de muita coisa, muitas pessoas não estão estruturadas para isso. Os divórcios, eles acontecem, os estudos nos mostram que eles acontecem mais quando essas crianças são muito pequenas, porque entra uma nova pessoa e isso, se a pessoa não estiver muito bem preparada para esse momento, a maior taxa de divórcio é quando os filhos são muito pequenos. O adolescente, ele atualiza muito a família. Então, ele traz um mundo novo para aquela geração que já está ficando mais madura. Um oxigênio novo, É um oxigênio novo. Então, isso choca muito. Talvez por isso esse choque. Mas absolutamente necessário para atualizar aquela família que já vem caminhando, pelo menos 15 anos, ela está meio que uma comparação mais ou menos aproximada, é como se fosse uma aguinha ali meio que parada e que aquele adolescente traz aquele oxigênio novo e aí tudo se atualiza e aí você tem o mundo mesmo entrando e uma maneira diferente de ver o mundo atual. Costuma haver muitos choques nessa fase. Né? Muito natural, né? Porque se era uma aguinha parada, as pessoas Mas se souber aproveitar essa fase, é muito bom, é sangue novo. E também é uma questão de cristalização dos pais, em algumas vezes, em tratar os jovens adolescentes como as crianças de antigamente. Então, eles eram crianças até pouco tempo, até 2 anos, 3 anos atrás eram crianças e a gente lidava com eles de alguma maneira. Agora temos que mudar, nós temos que alterar mesmo o nosso comportamento com eles. Isso não é fácil também, né? Isso não é fácil, isso realmente não é fácil, mas para isso a gente precisa inclusive, estudar mesmo. Não é só estudar a doutrina espírita, é estudar e ter essa possibilidade da gente passar, que a família está construindo, que existem fases na família, que já se espera alguns tipos de comportamento. Isso faz com que a pessoa se fortaleça e diz, então quando ele crescer a gente precisa saber disso. Então depois vai acontecer assim. Quer dizer, isso e você vai se fortalecendo para esperar a próxima fase. Buscar informações, vivências de outras pessoas que já passaram sobre o problema. Isso o Evangelho nos coloca, na verdade o Espírito de Verdade já nos pediu, é um imperativo que é dito para a gente, né? Espírita, amai-vos, mas também espírita, instruí-vos. Não é só estudar a doutrina espírita, a gente tem que ter este conhecimento. E que, na verdade, a gente tem, porque a gente não liga as coisas, tudo está muito entrelaçado. Né? A gente passa pela escola, mesmo quem não tem muita instrução, passa por esse conhecimento da pré-história, que o homem inventou a roda, que depois plantou, que depois... A gente sabe disso, mas a gente precisa se deter no que a gente está aprendendo, para que serve isso. Então, quando você consegue juntar esses fios todos, né, o tapete é muito bonito, é o que eu digo. Eu sou encantada com esse assunto por conta dessa libertação, quer dizer, a gente está tecendo esses fios. Nessa tessitura, como é que está a família na atualidade? Porque fala-se muito de quebra de valores, por exemplo. Há essa quebra de valores? Isso com essa evolução que a gente acabou de ver, qual foi o momento em que a gente já teve esses valores? A gente ainda não tem esses valores morais, porque a gente ainda é um espírito imperfeito. Estamos em construção. Estamos em construção. Então, a nossa família também está em construção. Por isso que com essa encarnação dessa geração nova,
a gente tem esses valores, de repente, chegando de uma maneira mais efetiva, para nos ensinar mesmo. Nossos filhos são capazes de nos ensinar. Claro que se a gente estiver aberto ao conhecimento, ao ensinamento, mas a gente não adianta, é da lei de Deus, a gente vai evoluir. Isso quer dizer que a gente vai chegar a esses valores. Mas cedo ou mais tarde, isso vai depender só de nós. Existe uma família ideal, como você falou no começo? Como é que nós podemos, no nosso dia a dia, começar a caminhar nessa construção, nessa direção? O que você nos diria? Me parece que essa família ideal, conscientemente, a gente ainda não sabe como é. Porque, no meu entendimento, ela está ligada a essa evolução. A evolução do espírito vai vir junto com a evolução do planeta e vai vir junto com a evolução para chegarmos à família ideal. Mas a gente tem algumas dicas, né? A gente sabe que para a gente chegar a espírito puro, a gente tem que se livrar do egoísmo. E isso não é uma coisa muito fácil. Quanto tempo vai demorar para que eu me livre do meu egoísmo? Eu não faço a menor ideia. Mas a gente também já tem algumas outras dicas, né? Amar o próximo como a nós mesmos, que isso tudo é muito difícil, mas bastante exercitado no pequeno círculo familiar, para a gente depois poder aplicar para a humanidade. Então, eu acredito que conforme a gente se livre do egoísmo, do orgulho, a gente vai conseguir olhar melhor para aqueles nossos próximos, para a gente construir essa família ideal que a gente está na nossa consciência, mas que conscientemente saber como é, isso a gente ainda não sabe. E aí, eu pergunto para você, Maria Alice, nós precisamos estar atentos a algumas questões primordiais no trato com os nossos filhos, né? O que você diria para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, a respeito da nossa atenção conosco mesmo como, assim, modelos, porque acabamos sendo orientadores, né? Acabamos sendo modelos para as nossas crianças. Como nós precisamos agir? Santo Agostinho nos fala do espreitar as crianças. E a gente, juntando esse espreitar as crianças com esse conhecimento de como essa família, esses agrupamentos foram se modificando ao longo do tempo, a gente pode perceber o que aquele serzinho que está ali próximo a nós, mais ou menos, nossa, mas ele está se achando um adulto, poxa, mas ele só tem 7 anos, né? Porque a gente vê muitas vezes a mãe falar assim, mas já é um pré-adolescente, ele quer ser adulto, mas será que ele não... Quantas vezes ele reencarnou daquela época para cá? A gente não tem a menor ideia. Mas é claro que se ele ainda está muito fixado nessa fase, talvez ele tenha menos experiências desse grupamento de pai, mãe e filho. Então a gente pode ajudá-lo, porque se a gente está espreitando, a gente consegue perceber o que a gente tem para ali. Então os pais são os primeiros evangelizadores. E com essa espreita, vamos dizer assim, e esse conhecimento, me parece que facilita para que você possa ajudar mesmo. Olha, mas você tem outras possibilidades, você não precisa ser adulto porque você pode brincar, é muito importante brincar. 7 anos não precisa ser adulto, pode brincar. Então, você precisa, enfim, estar ali ao lado do seu filho para poder entender. Porque se você não estiver ao lado e prestando atenção no que está acontecendo, você não tem como seguir adiante e ajudá-lo. Maria Alice, como será a família do futuro? Como nós temos o Evangelho no lar, ela será uma família com Jesus mais presente. No momento, nós temos a família... as pessoas costumam dizer assim, a família é muito difícil, está muito difícil conviver em família. Eu aprendi, com todos esses nossos estudos, que não é difícil.
A família é complexa. Quando você tira esse fardo da dificuldade e você transforma em complexidade, você abre um leque de possibilidades. Então, a complexidade, ela facilita o entendimento, porque algo que é complexo tem jeito, algo que é difícil já quase que está colado no impossível. Muito bom. Suas palavras finais, Maria Alice? É tão libertador a gente saber que a gente é que constrói a família que a gente quer para o futuro. Mas que é claro que dá trabalho. É claro que a gente tem que ter um olhar apurado, a gente tem que ter uma disposição e a gente tem que ter cuidado. Cuidado com a gente, mas cuidado com essas crianças, com esses seres que estão voltando, porque a gente só tem a crescer. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada a você. Chegamos ao final da nossa entrevista. Para maiores informações sobre literatura e estudos sobre este tema, ligue para o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no telefone 0 operadora 21 22 24 1244. Ou acesse o site www.cerj.org.br. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.